Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre lógica de argumentação, dando continuidade aí ao estudo do nosso curso de raciocínio lógico. Você que está aí empenhado conosco aí nessa luta, né, de conhecer tudo sobre raciocínio lógico, vamos avançar mais uma etapa, agora falando sobre lógica de argumentação. Galera, apesar de ser um outro assunto, isso não diminui em nada a necessidade que você tem de conhecer os assuntos anteriores. A lógica é uma sequência, então por isso que nós começamos na primeira aula fazendo a introdução, depois conhecendo a tabela verdade, as proposições, negação. Então tudo é uma sequência, então é muito importante que você tenha assistido ou pelo menos detenha conhecimento dos assuntos anteriores para você compreender bem a questão de lógica de argumentação. Beleza? Então, para você que já está aí pronto, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial falando aí sobre lógica de argumentação. Galera, lógica de argumentação, o que nós temos aqui? Lógica de argumentação é a lógica contida no argumento. O argumento ele tem que ser pautado de uma lógica, ele não é simplesmente considerado assim argumento por argumento, tem que ter uma análise lógica, tem que ter uma lógica que justifique ele, ok? Então vamos iniciar primeiramente definindo o que seria um argumento. Nós temos o seguinte, argumento é uma sequência de proposições. Uma sequência de proposições. Professor, mas o que é proposição? Por isso que eu disse que tem que assistir a aula anterior, né? As aulas anteriores. Então, nós conceituamos no início do nosso estudo de lógica, de raciocínio lógico, que proposição é uma sentença, uma frase na qual pode ser atribuído valores lógicos. Ela pode ser valorada como verdadeira ou como falsa. Então, proposições são sentenças que podem ser classificadas como verdadeiras ou como falsas. Isso são proposições. Então, a gente entende que argumento é uma sequência de proposições. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 proposições, 6 proposições, eu posso ter várias proposições. É óbvio que não é comum aparecer tanto assim. Geralmente aparece 1, 2 e aí na sequência já vem a conclusão, tá? Então, eu tenho proposições na qual uma delas é a conclusão. Então, eu posso ter 2 proposições e uma conclusão. Quando isso acontece, na lógica, ela recebe um nome específico. Ela é tratada de uma forma especial. Ela é chamada de silogismo. Toda vez que eu tenho 2 proposições e uma conclusão, ok? Na verdade, 3 proposições, sendo que uma delas é a conclusão. Então, são 2 e mais a conclusão, ok? Essas 2 primeiras proposições que dão ensejo, que dão base, subsídio para a conclusão, são chamadas de premissas, ok? Então, eu vou ter premissa 1, premissa 2 e tenho uma conclusão. Obviamente, todas elas não deixam de ser proposições lógicas, beleza? Por isso, elas podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Tranquilo? As premissas justificam a conclusão. Então, o argumento ele é caracterizado pela sua validação ou não validação. Como assim, professor? Não entendi. O que eu quero te dizer é que o argumento, que é o contexto, o argumento é todo o contexto, é o conjunto das premissas com a conclusão. Isso que é o argumento. Então, eu tenho premissa 1, premissa 2 e tem uma conclusão. Poderia ter premissa 1, premissa 2, premissa 3 e uma conclusão. Nada impede de ter mais de 2. Mas, basicamente, são 2. E uma terceira que é a conclusão. A esse conjunto de premissas e conclusão, nós chamamos de argumento. Esse argumento, ele pode ser válido ou pode ser inválido. Então, nós vamos aprender agora como identificar um argumento válido e como identificar um argumento inválido. Tranquilo? Vem comigo, galera. Bom, então,
Proposições são sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Beleza. Argumento. O argumento é composto por premissas e conclusão. Premissa são as afirmações disponíveis. Então, são todas aquelas informações que servem de base para nós tomarmos uma conclusão. Vamos ver um exemplo disso daqui, para nós entendermos a caracterização do argumento. Observe que nós não vamos julgar ainda se é verdadeiro ou se é falso. Só vou mostrar para vocês como que é caracterizado isso. Então, um exemplo. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é uma premissa. José é concurseiro. Outra premissa. Bom, se todo concurseiro precisa estudar lógica e José é concurseiro, qual a conclusão que nós tiramos disso? José precisa estudar lógica. Então, isso aqui é a conclusão. Observem que eu tenho uma sequência de premissas seguida de uma conclusão. Só que essa conclusão só é possível se eu basear nas premissas. Então, é isso que o argumento faz. Ele te dá subsídios para que você tome uma conclusão. As premissas são os subsídios. A conclusão é algo baseado, fundamentado nas premissas. Quando essa conclusão encontra fundamento nas premissas, nós dizemos que o argumento é válido. Quando esta conclusão não encontra fundamento nas premissas, não encontra subsídio para sustentar aquela conclusão, nós dizemos que o argumento é inválido. Mais na frente a gente vai detalhar mais isso. Mas basicamente seria essa diferença entre o válido e o inválido. Beleza? Entenderam a construção do argumento? Então a construção do argumento se baseia em duas situações: premissas e conclusão. As premissas são proposições que podem ser 2, 3, 4, 5. A conclusão é uma só, ok? Quando eu tenho somente duas premissas e uma conclusão, esse argumento recebe um trato especial. Ele é chamado de silogismo, beleza? Bom, continuando então. O objetivo de um argumento é justificar a afirmação que se faz, ou dar as razões para uma certa conclusão obtida, ok? Então, é isso que o argumento tem que fazer. Ele tem que justificar a afirmação feita. A partir do momento que se faz uma afirmativa, tem que ter uma justificativa para dar consistência, para garantir aquela afirmação, para fazer com que, de fato, ela tenha subsídios para ser sustentada, beleza? Exemplo, olha só. Você me traiu. Isso aqui é uma afirmativa. Você me traiu. Agora, como que pode uma pessoa chegar para outra e falar bem assim, você me traiu? Mas e aí? Traiu como? Baseado em que você faz tal afirmativa. Então, aí ela argumentou algo que é uma afirmativa, que tem que ter um subsídio, que tem que ter algo que a sustente. E essa sustentação vem através das premissas. Então, agora a gente vai incluir para dar subsídio nesse argumento. Então, qual foi a justificativa? Você me traiu, pois disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Entenderam aí, galera? A consistência do argumento. Então, nós concluímos que um argumento demonstra prova. Ele demonstra, ele prova como a partir dos dados de um problema chegou-se a uma conclusão. É isso que o argumento faz. Então, nesse primeiro momento, é muito importante que você entenda a essência do argumento. Então, o que é esse argumento? Esse argumento, ele nos remete a uma conclusão a partir de certas afirmativas, que são as premissas. E o argumento só é válido quando esta conclusão encontra subsídio nas premissas, nas afirmativas que sustentam ele. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos o que é um argumento.
O argumento, como eu disse para os senhores, aí pode ser válido ou pode ser inválido. Em um argumento válido, as premissas são consideradas provas evidentes da verdade, da conclusão. Caso contrário, não é válido. É aquilo que eu, desde o início da aula eu já venho colocando. Olha só, as premissas são consideradas provas evidentes. O que quer dizer isso daí, professor? Provas evidentes. Porque são provas que dão consistência à conclusão. São informações aonde aquela conclusão encontra apoio. Se acaso a conclusão não encontrar apoio nas premissas, o documento não é válido, ou argumento não é válido, desculpe, argumento não é válido. Então a conclusão precisa necessariamente encontrar esse apoio, esse sustento nas premissas. Tranquilo? Então, provas evidentes, né? Caso contrário, não é válido. Beleza? Bom, o que mais? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.